Meu nome é Beatriz, e hoje sou enfermeira. A minha vida não foi fácil, e há muito tempo que aprendi a me fortalecer para seguir em frente. Mas minha história, que começa quando eu tinha apenas 12 anos, carrega uma dor imensa. Eu soube, naquela idade, o que era ser roubada de tudo o que eu sonhava. Naquele tempo, eu era apenas uma criança, cheia de vida, com sonhos simples de brincar, estudar e crescer. Mas a vida tinha outros planos para mim. Quando meus pais, desesperados pela pobreza, foram convencidos a me casar com um homem velho e rico, minha infância foi arrancada de mim. Fui forçada a viver algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Não compreendia nada do que estava acontecendo, mas a pressão de minha família, da sociedade e da vida me deixou sem opções. Meu futuro estava decidido, mas eu não sabia como lidar com a dor de ser apenas uma peça no jogo de interesses de outros. Eu não lembro muito bem do dia em que fui informada sobre o casamento. Tudo aconteceu tão rápido, como se eu fosse uma boneca sendo movida de um lugar para o outro, sem nenhuma escolha sobre onde ir. Foi meu pai quem me disse com um olhar distante, como se o peso da decisão já tivesse sido colocado sobre seus ombros. Ele me falou que a família estava em dificuldades financeiras e que eu, sendo tão jovem, poderia resolver a situação. "É o melhor para nós, filha", disse ele, sem saber o impacto que essas palavras teriam em minha vida. Naquela época, eu não compreendia os conceitos de amor, casamento ou respeito. Eu apenas confiava neles, nos meus pais, e acreditava que o que estavam me pedindo era o certo. Eu olhei para minha mãe, esperando algum tipo de resistência, algum sinal de que ela iria me proteger, mas, para minha surpresa, ela não disse nada. Ela apenas ficou quieta, olhando para o chão, com uma expressão que nunca vou esquecer. Eu vi naqueles olhos uma tristeza, mas também uma aceitação, como se a nossa família estivesse sem alternativas. Eu sabia que ela não tinha poder para mudar a situação. Ela estava tão amarrada às dificuldades da vida quanto eu estava prestes a estar, e de alguma forma, aquilo me assustou mais do que qualquer outra coisa. O homem com quem eu seria casada era um velho, com 60 anos, de aparência cansada e olhar rígido. Ele já tinha filhos adultos e netos, e seu nome não causava medo em mim, mas sim uma estranha sensação de desconforto. Ele era um estranho. Eu sabia que ele era rico, mas, na minha mente de criança, isso não significava nada. Ele não era meu tipo, não era sequer alguém com quem eu sonhasse em ter uma conversa. Ele era uma figura distante, algo que eu via como uma imposição de um futuro que eu nunca imaginei. Minha cabeça estava tão cheia de dúvidas que, em algum momento, eu parei de pensar sobre o que poderia acontecer comigo. Eu me sentia impotente, como se estivesse sendo levada por uma correnteza que não tinha fim. Quando o dia do casamento finalmente chegou, não havia como voltar atrás. Eu estava vestida com um vestido branco, uma imagem de pureza e inocência, mas dentro de mim havia uma guerra acontecendo. Eu queria correr, queria gritar, mas minha voz parecia ter se perdido naquele momento. A cerimônia aconteceu em uma pequena igreja do vilarejo, com a presença de poucas pessoas. Não havia alegria no ar, apenas uma sensação de que eu estava cumprindo um destino que nunca escolhi. O padre, que nunca me perguntou se eu queria me casar, recitou as palavras como se tudo fosse natural, como se aquilo fosse o que todos esperavam. Eu sentia o peso das palavras, mas não entendia totalmente o que significava tudo aquilo. Eu não sabia o que era ser esposa, não sabia o que significava ter que viver com aquele homem, mas algo me dizia que, a partir daquele momento, minha vida seria diferente, e não para melhor. Quando o padre disse, "Agora você é a esposa dele", eu quase desmaiei. Aquilo parecia um pesadelo do qual eu não poderia acordar. Ele me pegou pela mão, com uma força que me parecia cruel, e me conduziu até a casa dele, que agora seria a minha casa também. O lugar era grande demais para mim, e eu sentia que ali não havia espaço para minhas memórias de infância, para meus sonhos de um futuro feliz. A casa, com suas paredes frias e móveis antigos, parecia engolir tudo o que restava de mim. Meu novo marido não falava muito, mas seus olhares falavam mais que palavras. A cada gesto dele, eu me sentia mais distante de mim mesma. Não havia carícias, não havia palavras gentis. Ele me tratava como um objeto, algo que ele comprou e que agora deveria ser dele. Naquela primeira noite, enquanto ele se deitava ao meu lado, eu me senti completamente vazia. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir àquele toque que não era de amor, mas de obrigação. Eu sentia medo, confusão e, ao mesmo tempo, uma grande tristeza. Ele não estava ali por mim, mas porque tinha o direito de me possuir. Os primeiros dias após o casamento foram os piores. Eu tentava me adaptar à nova vida, mas não conseguia entender nada. As noites eram solitárias, os dias eram longos e sem sentido. Quando eu tentava conversar com ele, ele me ignorava, e quando ele me falava, suas palavras eram secas e impessoais. Não havia qualquer emoção naquelas trocas de palavras. O tempo passava, e eu me sentia cada vez mais pequena. Eu tinha sido forçada a deixar minha infância para trás.
a crescer de repente e a aceitar uma vida que eu não queria. Eu não sabia o que esperar do futuro, mas o que eu sentia era uma dor profunda no peito, uma sensação de que minha vida havia sido roubada de mim, não havia mais volta, e eu só podia esperar o que viria a seguir. A vida na casa do meu marido era muito diferente de tudo o que eu havia conhecido. Era um lugar vazio, frio e sem vida. O que antes era minha casa, onde eu ainda poderia sonhar, brincar e sorrir, agora parecia estar distante, quase como se eu tivesse sido arrancada de uma realidade que não poderia mais alcançar. Meu novo lar era imenso e solitário, com móveis pesados e antigos, que pareciam me observar em silêncio, como se estivessem cientes da tristeza que eu sentia. Eu não sabia o que fazer com o tempo, não sabia como me adaptar à vida de esposa de um homem muito mais velho, que mal me olhava nos olhos. O que mais me machucava não era apenas a solidão, mas o vazio que sentia dentro de mim. Eu era uma criança, ainda com muitos sonhos não realizados, com muito a aprender e a viver, e de repente, fui jogada em um papel que não me cabia. O casamento não era como nos contos de fadas que eu via nas histórias da escola. Não havia romance, não havia carinho. A verdade era muito mais dura. Eu era apenas uma obrigação para ele. E ele não tinha paciência ou carinho para sequer tentar entender o que eu sentia. Meu marido me tratava com frieza, como se eu fosse uma coisa, uma propriedade que ele havia adquirido. Ele não me tocava com carinho, não falava comigo de maneira gentil. Suas palavras eram duras, e suas expectativas em relação a mim estavam mais relacionadas ao que ele queria que eu fizesse do que com quem eu era como pessoa. Ele queria uma esposa submissa que seguisse suas ordens sem questionar. Eu não tinha voz, não podia opinar, não podia escolher. Era como se tivesse sido anulada, como se minha identidade tivesse sido apagada quando coloquei o vestido branco e aceitei o destino imposto pelos outros. A primeira noite em nossa casa foi um pesadelo. Ele, sem palavras doces ou gestos gentis, foi cruel em seus modos. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir ao toque de um homem que poderia ser meu avô, um homem que eu mal conhecia e que me forçava a ser algo que eu não queria. Eu estava assustada, perdida e cheia de dúvidas. Em um momento, senti vontade de gritar, mas sabia que ninguém poderia me ouvir. Ele apenas se deitou ao meu lado. E tudo o que eu queria era desaparecer, sumir, sair daquele lugar. Mas não podia. Eu não tinha para onde ir, ninguém a quem pedir ajuda. Eu estava sozinha, cercada por um muro invisível que me aprisionava. Nos dias que se seguiram, a situação não melhorou. Ele me tratava como uma criada. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã, limpava a casa e fazia todas as tarefas domésticas, sem nunca receber um olhar de aprovação ou um elogio. Eu fazia tudo o que ele pedia, mas ele nunca parecia satisfeito. Não importava o quanto eu me esforçasse, ele sempre encontrava algo para reclamar. Me senti cada vez mais pequena, invisível, como se eu fosse apenas uma sombra na vida dele. O pior de tudo era o isolamento. Ele não me deixava sair, não me permitia ir ao mercado sozinha. Eu não podia ver meus amigos, não podia visitar minha família. Ele queria me controlar de todas as maneiras possíveis. E por mais que eu tentasse resistir, não sabia como quebrar as correntes que ele havia colocado ao meu redor. Eu não tinha direito a uma vida própria. Não podia sonhar. Não podia ter uma opinião. Eu era apenas uma esposa, uma figura decorativa, que não deveria se importar com mais nada além de servir e obedecer. À noite, no silêncio de nosso quarto, eu me sentia ainda mais presa. Eu deitava na cama, tentava fechar os olhos e sonhar com algo que me libertasse daquela prisão. Às vezes me imaginava fugindo, correndo para longe dali, para um lugar onde ninguém me dissesse o que fazer, mas logo acordava, e a realidade voltava a me sufocar. Eu não tinha para onde ir, e ele estava sempre lá, observando cada passo que eu dava. Ele se aproveitava da minha juventude e da minha vulnerabilidade, e eu não sabia como me livrar de tudo aquilo. A dor não era apenas física. O que mais doía era a sensação de que minha vida tinha sido tomada de mim. Eu estava sendo moldada à imagem do que ele queria, e cada dia que passava, eu me sentia menos eu mesma. Minha identidade estava desaparecendo, minha voz se calando. Eu queria lutar, mas sabia que, a cada passo que eu dava, estava mais distante da criança que eu um dia fui. Eu queria voltar no tempo, ser quem eu era, ter o direito de sonhar, de viver a minha vida, mas isso não era mais possível. O que restava para mim era apenas seguir em frente, sem saber como ou para onde. Eu sentia que estava me perdendo. Cada dia que passava, mais distante ficava da menina que fui. O casamento não era só uma prisão física, mas também emocional. Eu estava sendo obrigada a viver uma vida que não escolhi, a desempenhar um papel que nunca quis. O mais difícil era tentar entender o porquê disso. Por que meus pais me colocaram nesse caminho? Porque ninguém me perguntou o que eu queria. As respostas pareciam não existir, ou talvez estivessem ocultas sob uma capa de silêncio que me sufocava. A cada manhã, acordava ao lado de um homem que não fazia questão de me conhecer, que não se importava com o que eu sentia. O casamento, que deveria ser um compromisso de amor, respeito e compreensão, era para mim uma condenação. Eu queria ser livre, queria estudar, brincar, crescer. Eu queria ser uma criança, não uma esposa.
esposa, mas não havia escapatória. O homem que eu chamava de marido era distante, rígido e autoritário. Ele não me via como um ser humano com sentimentos, mas como uma propriedade a ser mantida. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo, e o peso daquilo tudo me esmagava. Lembro de passar horas olhando para a parede do quarto, perguntando a mim mesma: por que isso está acontecendo comigo? A resposta nunca vinha. Minha vida estava sendo definida por escolhas que não fiz, por decisões de outros. Meu corpo, que deveria estar se desenvolvendo junto com minha mente, agora estava sendo forçado a carregar responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. Eu sentia vergonha de mim mesma. Era como se eu estivesse vivendo uma mentira, uma vida que não era minha. Cada olhar dele, cada palavra cruel, me fazia duvidar ainda mais de mim. O que ele esperava de mim? Eu não sabia, mas parecia que nada do que eu fazia agradava. Meu marido não se importava com minhas emoções, meus medos. Para ele, eu era apenas um objeto, algo que ele comprou e que deveria obedecer. E eu obedecia, sem entender o porquê. Eu tinha medo de desobedecer, medo de mais humilhações. O que me angustia até hoje era a sensação de impotência que eu sentia. O medo estava sempre comigo. Medo de falar, medo de questionar, medo de ser descoberta. Às vezes eu me via querendo fugir, mas sabia que isso seria impossível. O controle dele sobre mim era tão grande que eu me sentia aprisionada em cada palavra, em cada ação. Não havia espaço para ser quem eu realmente era. Eu estava aprisionada, mas ao mesmo tempo, o mundo lá fora parecia tão distante, tão inacessível. Eu comecei a me perguntar se algum dia eu seria capaz de voltar a ter voz, de voltar a ser eu mesma. A vida que eu conhecia tinha sido arrancada de mim em um piscar de olhos. E embora eu soubesse que o que estava vivendo era errado, não sabia como escapar. Eu não tinha para onde ir, e o que mais me incomodava era a ideia de que não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Minha família, meus amigos, todos estavam distantes. Eu estava sozinha, com um homem que me fazia sentir invisível. À noite, no silêncio do quarto, eu tentava esconder minhas lágrimas. Não queria que ele soubesse da dor que eu sentia, da revolta que queimava dentro de mim. Eu sabia que se ele visse minhas fraquezas, ele usaria isso contra mim. Então, eu guardava tudo dentro de mim, tentando ser a esposa perfeita, tentando ser o que ele esperava, mas eu não sabia como ser aquilo. Eu não sabia como ser uma esposa para um homem que mais parecia um estranho. Eu sentia que meu corpo estava mudando, mas de uma forma que eu não queria. Eu estava sendo moldada por ele, por seus desejos, suas regras. A criança que eu era estava desaparecendo, e no seu lugar, surgiu uma mulher que não escolheu essa vida. Eu não sabia mais quem eu era, nem o que queria. Eu estava perdida, sem saber como voltar para mim mesma. O casamento não era só uma prisão física, era uma prisão de alma. Eu não era mais uma criança, mas também eu não era uma mulher livre. Às vezes eu me perguntava, será que um dia eu poderia ser feliz novamente? Será que algum dia eu encontraria uma maneira de ser quem eu realmente sou? A resposta não vinha, e o silêncio, que me cercava a todo momento, parecia ser a única coisa que eu conhecia. Era o silêncio de uma vida roubada, o silêncio de uma menina que nunca teve a chance de crescer. Mas no fundo, algo em mim não se calava. Mesmo que eu não soubesse como lutar, mesmo que eu me sentisse impotente, havia uma chama dentro de mim, uma vontade de sobreviver. Eu não sabia como faria isso, mas sabia que, de alguma forma, eu encontraria um caminho. A luta estava apenas começando. A dor não seria eterna. Eu me recusava de acreditar que minha vida seria definida por esse homem, por esse casamento. Eu sabia que algum dia eu encontraria uma saída, e quando isso acontecesse, eu finalmente seria livre. A solidão que senti em minha vida, apesar de estar fisicamente ao lado de alguém, era imensurável. Meu marido não me dava atenção, nem afeto. Eu era uma sombra em sua casa, um corpo que servia a um propósito. Durante os primeiros meses, as noites eram as mais difíceis. Eu tentava dormir, mas o medo me consumia. O medo de ser descoberta, o medo do que ele poderia fazer se eu não fosse a esposa perfeita que ele esperava. A cada madrugada, eu me sentia mais distante de mim mesma, mais distante da menina que eu havia sido. A vida que eu estava vivendo não era minha, mas uma vida imposta a mim por uma sociedade cruel, pelos meus pais, por todos que achavam que o que estava acontecendo era o melhor para mim. Nos momentos de solidão, era impossível não refletir sobre o que minha vida poderia ter sido. Eu me via em minha antiga casa, em minha antiga vida, brincando com as outras crianças, sonhando com um futuro que eu nunca teria. A inocência da minha juventude foi arrancada de mim em um único golpe. E agora, eu não sabia mais quem eu era. Eu estava sendo moldada por ele, por seus desejos.
seus caprichos. E o pior de tudo, eu não tinha poder sobre nada disso. Não havia espaço para meus sentimentos, para minhas opiniões. Eu não era mais uma pessoa com sonhos, mas uma funcionária que deveria cumprir suas tarefas. O medo de ser mulher naquela casa era palpável. Eu sabia que, a qualquer momento, ele poderia se tornar mais cruel, mais autoritário. Ele estava sempre ao meu redor, vigiando cada movimento, cada palavra que eu dizia. Eu não tinha liberdade. Não podia sorrir sem que ele se perguntasse por quê. Não podia chorar sem que ele ficasse irritado, exigindo que eu fosse grata por tudo o que ele me oferecia. O que mais me angustiava era a sensação de que eu nunca conseguiria me livrar disso. Ele era mais velho, forte, e eu era apenas uma criança forçada a ser sua esposa. Eu não sabia como lidar com isso. O futuro parecia tão sombrio quanto o presente, e eu não conseguia ver uma saída. Ele me falava sobre como eu deveria me comportar, sobre o que eu deveria fazer, e, acima de tudo, o que eu não poderia fazer. Ele me dizia para não falar com as pessoas, para não sair de casa, para não ter minha própria opinião. Eu me via todos os dias como uma peça de um jogo que eu nunca quis jogar. O que eu mais temia era que, com o tempo, eu me esquecesse de quem eu era. Eu sabia que, se permanecesse ali, viveria como um espectro, sem identidade, sem voz. E isso me dava um medo que me corroía por dentro. Às vezes, eu me perguntava como os outros viam meu casamento. Eu sabia que todos no vilarejo pensavam que eu deveria ser grata, que eu deveria viver com o marido que meus pais escolheram para mim, mas eu não conseguia entender como as pessoas podiam achar que isso era normal. A vida que me foi imposta parecia uma sentença de prisão. Eu não tinha escolha. Eu não podia pedir ajuda. Eu não podia gritar por socorro. E isso me fazia me sentir ainda mais impotente. O medo de ser ignorada, de não ser ouvida, me paralisava. Eu estava sozinha, com um homem que não me via como ser humano, mas como algo para possuir. Por mais que tentasse escapar para dentro de mim mesma, para encontrar algum tipo de conforto nas lembranças de minha infância, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. O que eu queria não importava. Eu estava presa em um corpo, em uma casa, em uma vida que não era minha. O que mais me assombrava era o pensamento de que eu nunca conseguiria escapar. Eu queria ser mais do que isso. Eu queria ser alguém que tivesse uma voz, que tivesse o direito de fazer escolhas, mas parecia que eu havia sido roubada de tudo isso. Cada dia que passava me afastava ainda mais de quem eu realmente era. Eu me tornava cada vez mais uma estranha para mim mesma. Era difícil encontrar um motivo para sorrir. A solidão era imensa e o medo era constante. Quando ele me olhava, eu sabia que estava sendo observada, avaliada. A pressão de agradá-lo, de ser tudo o que ele esperava, me deixava sem ar. Eu queria fugir, queria desaparecer, mas em minha mente, eu sabia que não havia para onde ir. Eu estava presa, sem saída. O silêncio da casa, a frieza do olhar dele, tudo isso se tornava uma prisão invisível que me sufocava a cada dia. Eu tentava encontrar pequenos momentos de alívio, como o momento em que via algumas crianças brincando pela rua, ou o momento em que eu olhava pela janela e imaginava a vida que eu poderia ter tido. Mas esses momentos passavam rápido demais, e a realidade logo voltava a me prender. Eu não sabia quanto tempo mais conseguiria viver assim, sem um propósito, sem liberdade, sem ser vista como um ser humano que merece amor e respeito. E mesmo assim, algo dentro de mim nunca se apagou. Eu não sabia ainda o que faria, mas sabia que a luta pela minha liberdade não poderia ser em vão. Algum dia, eu encontraria uma maneira de mudar a minha vida, e até lá, eu resistiria. Não sabia como, mas o medo, a solidão e a dor não seriam os únicos sentimentos que me definiriam. Eu ainda tinha esperança, mesmo que pequena, e essa esperança, embora frágil, era a única coisa que me mantinha viva. A cada dia que passava, a sensação de aprisionamento só aumentava. Eu já não me reconhecia mais. O casamento, a vida que estava levando, o homem ao meu lado, tudo parecia me afastar da pessoa que eu um dia fui. Eu olhava para os outros casais, para as mulheres que saíam de suas casas, que conversavam com seus amigos e pareciam tão livres, e sentia uma dor imensa no peito. Eu queria ser como elas. Queria ter o direito de viver minha vida, de fazer escolhas, de ser dona de mim mesma. Meu marido não me deixava sair, não me deixava conversar com ninguém. A solidão era constante, e muitas vezes eu me sentia invisível. As paredes da nossa casa, grandes e silenciosas, pareciam me engolir a cada passo que eu dava. Eu tentava me distrair com as tarefas domésticas, mas mesmo assim, havia algo dentro de mim que gritava, que me lembrava de quem eu realmente era. A garota que queria ser mais, que queria explorar o mundo, que queria aprender. Mas eu estava presa em uma vida que não escolhi, e as oportunidades para ser quem eu queria eram cada vez mais escassas. Comecei a passar horas na janela, olhando para a rua, vendo as pessoas passarem. Às vezes me perguntava como seria se eu fosse uma delas, como seria a
sensação de andar livremente pelas ruas, sem medo, sem estar sendo vigiada o tempo todo. Eu não sabia se um dia poderia ter essa liberdade. Eu não sabia se algum dia o medo iria embora. Foi então que, em um momento de desespero, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu decidi sair. Eu sabia que, se permanecesse ali, minha vida seria consumida lentamente. Eu precisava de algo mais. Algo que me tirasse desse lugar, desse pesadelo que era a minha realidade. Mas sair não seria fácil. Eu sabia que ele me vigiava o tempo todo, e que, se soubesse das minhas intenções, faria tudo para me impedir. Mas o desejo de liberdade era maior do que o medo. Em um fim de tarde, quando ele saiu para visitar um amigo, eu aproveitei o momento para reunir algumas coisas minhas: roupas, fotos antigas e uma pequena bolsa com o dinheiro que eu havia escondido. Cada passo que eu dava em direção à porta era uma vitória sobre o medo, sobre a dor. Meu coração batia forte no peito, e eu não sabia o que esperava lá fora, mas sabia que não podia continuar vivendo daquela maneira. Eu abri a porta, e o som do vento, das ruas lá fora, me fez sentir algo que não sentia há anos. Liberdade. A sensação de sair pela primeira vez sem medo, sem as correntes invisíveis que me amarravam, foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que precisava sair daquele lugar. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas naquele momento, a única coisa que importava era o fato de que eu estava tomando o controle da minha vida, mesmo que fosse um pequeno passo. Eu andei pelas ruas, sem direção, sem saber para onde ir, mas a cada passo, a sensação de que estava me afastando daquela vida me dava força. Eu passei por muitas pessoas, por muitos olhares curiosos, e cada passo me fez sentir um pouco mais leve. Eu me senti viva de novo. Cada respiração parecia mais profunda, mais cheia de significado. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez, não me sentia solitária. Passei algumas noites em abrigos, e finalmente, fui acolhida por uma mulher que me viu na rua, e percebendo o que estava acontecendo, me ofereceu abrigo. Ela me ajudou a sair daquele lugar de opressão, e me deu algo que eu nunca imaginaria encontrar: compaixão. Ela me mostrou que, apesar de tudo, ainda havia bondade no mundo. Aos poucos, com o apoio dela, comecei a reconstruir minha vida. Encontrei um lugar onde poderia trabalhar e, aos poucos, comecei a entender que minha vida não havia acabado. Eu não era mais uma esposa submissa. Eu era Beatriz, uma mulher que havia se perdido, mas agora estava em busca de si mesma. Apesar do alívio de ter saído, o medo ainda estava presente. Eu sabia que ele poderia me encontrar a qualquer momento, que ele poderia tentar me trazer de volta. Mas pela primeira vez, eu tinha algo que não tinha antes. A certeza de que havia escapado, que havia feito algo por mim. Eu ainda não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que a partir daquele momento, eu teria a chance de escolher. O caminho à frente seria cheio de dificuldades, mas eu estava determinada a não voltar atrás. Eu sabia que, embora fosse difícil, eu teria que continuar caminhando para encontrar a liberdade que tanto sonhava. E mais importante, eu sabia que finalmente minha vida seria minha. À medida que os dias iam passando, eu me via mais forte, mais decidida. Eu estava fora daquele pesadelo, mas ainda carregava as cicatrizes emocionais que ele me deixou. O medo de ser encontrada, de ser trazida de volta para aquele lugar, nunca me abandonava. No entanto, algo dentro de mim estava mudando. Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar que seria capaz de reconstruir minha vida, de deixar para trás o homem que eu fui forçada a chamar de marido, a vida que nunca escolhi, e seguir em frente. Os primeiros dias na casa da mulher que me acolheu foram difíceis. A sensação de estar segura, de estar em um ambiente onde ninguém me olhava com julgamento, me deu uma paz que eu ainda não sabia como lidar. Mas a solidão não estava apenas no lugar físico onde eu estava. A solidão estava dentro de mim, no vazio que ainda sentia, no silêncio que muitas vezes se tornava ensurdecedor. Eu queria me sentir livre, mas ao mesmo tempo não sabia por onde começar. Tudo me parecia tão novo, tão assustador, como se minha vida tivesse sido arrancada de mim sem aviso prévio. Foi nesse período que percebi que a única forma de seguir em frente seria trabalhar em mim mesma. Eu não poderia viver apenas fugindo do meu passado. Eu precisava enfrentá-lo. E a primeira coisa que fiz foi buscar ajuda. Comecei a falar sobre o que havia acontecido comigo, a entender o quanto o abuso emocional e psicológico havia me afetado. Eu me vi, pela primeira vez, realmente ouvindo minhas próprias palavras, dando espaço para o que eu havia vivido. Fui ao psicólogo e comecei a processar a dor que eu carregava. No início foi difícil. Eu tinha vergonha de contar minha história, de admitir que fui uma criança forçada a viver algo que nunca deveria ter acontecido. Mas aos poucos, fui entendendo que meu sofrimento não era minha culpa. Não era minha culpa que eu tivesse sido forçada a casar aos 12 anos. Não era minha culpa que minha vida tivesse sido tirada de mim. Eu estava começando a ver minha dor não como uma fraqueza, mas como uma prova da minha sobrevivência. Eu estava começando a entender que, apesar de tudo, eu tinha forças dentro de mim que nem sabia que existiam. Quando comecei a trabalhar no hospital, meu foco era simples: ajudar os outros. Era o que sempre soubera fazer, o que me dava algum sentido de propósito. Cada paciente que eu atendia me lembrava de quem eu era antes daquele casamento. Cada história que eu ouvia me fazia lembrar do que eu havia superado. E ao cuidar
cuidar dos outros, comecei a cuidar de mim mesma também. O trabalho me ajudava a me manter ocupada, a focar em algo maior do que eu mesma. Cada paciente me lembrava de que a vida, apesar de suas dificuldades, ainda valia a pena. O tempo passou e eu comecei a ganhar mais confiança. Fui retomando as rédeas da minha vida, aos poucos, mas com uma força que eu não sabia que possuía. Eu, que antes me sentia impotente, agora me sentia poderosa. Eu sabia que a dor nunca desapareceria completamente, mas ela se tornaria parte de minha história, não do meu destino. A cada dia, eu me via mais distante daquele homem, daquele casamento, daquele sofrimento. Eu comecei a entender que minha liberdade não dependia mais dele, mas de mim mesma. Em uma das minhas consultas no psicólogo, eu cheguei a uma conclusão importante. Minha vida não tinha que ser definida por meu passado. Eu não precisava viver em função do que me aconteceu, mas em função do que eu escolhesse ser. E foi aí que percebi o quanto o trabalho que eu fazia como enfermeira me ajudava a curar não apenas os outros, mas a mim mesma. O cuidado com os outros era, de certa forma, o cuidado que eu começava a oferecer a mim mesma. Eu sabia que ainda havia muito a fazer, muito a aprender sobre mim mesma, mas a cada passo que eu dava, minha confiança crescia. Eu já não sentia tanto medo. Eu sabia que, se ele tentasse me encontrar, eu não seria mais a mesma menina que ele casou. Eu tinha uma nova identidade, uma nova vida e, acima de tudo, uma nova força. Eu ainda estava longe de ser completamente livre. O medo e a insegurança não desapareciam completamente, mas eu havia dado o primeiro passo para retomar minha vida. E, ao fazer isso, eu me vi mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer desafio. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas agora eu estava pronta para enfrentá-lo. O medo que eu sentia não seria mais o meu guia. Eu seria. A decisão de mudar minha vida, de me libertar de uma prisão que durou tanto tempo, foi a decisão mais difícil, mas a mais importante que tomei. Eu havia sobrevivido ao pior, e agora estava começando a viver. E no final, isso foi tudo o que eu precisava. A chance de viver. Os primeiros passos após deixar o casamento foram desafiadores, mas eu sabia que não havia mais volta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu estava começando a perceber que eu podia controlar meu destino. Mesmo com as marcas profundas do que vivi, algo dentro de mim estava se curando aos poucos. A cada dia que passava, minha força aumentava. Eu estava aprendendo a ser minha própria heroína, a reconstruir as peças de uma vida que havia sido despedaçada. Não seria fácil, mas eu estava disposta a enfrentar tudo o que viesse pela frente. O trabalho no hospital foi uma grande ajuda nesse processo. O cuidado com os outros não só me fazia sentir útil, mas também me proporcionava um escape da dor que ainda carregava. Quando estava cuidando dos pacientes, eu me esquecia um pouco do meu passado. Me permitia esquecer a solidão que ainda me acompanhava. Ali no hospital, me encontrei novamente. O cheiro dos remédios, o som dos monitores, as conversas com os colegas de trabalho. Tudo aquilo me fazia sentir que eu ainda tinha algo a oferecer ao mundo. A profissão que escolhi me permitiu, de certa forma, curar as feridas que ainda estavam abertas dentro de mim. No entanto, a solidão, embora mais leve, ainda se fazia presente. Eu queria compartilhar meu progresso, minha transformação com alguém, mas sentia que, por muito tempo, estive tão isolada que seria difícil me abrir de verdade. O trauma não desaparecia facilmente, mas à medida que o tempo passava, comecei a me dar permissão para ser vulnerável novamente. Aos poucos, comecei a me abrir mais com as pessoas ao meu redor, a confiar novamente. Não era fácil, mas eu sabia que, sem essa abertura, não poderia realmente viver a vida que eu sonhava. Aos poucos, fui encontrando pequenas alegrias nas coisas cotidianas. As tardes ensolaradas em que eu conseguia caminhar pelo parque, o cheiro do café pela manhã, a risada das crianças que passavam pelo hospital. Essas coisas simples, mas cheias de vida, foram se tornando as pedras fundamentais de minha reconstrução. Às vezes me pegava sorrindo, algo que não fazia havia muito tempo, e me perguntava como tinha deixado a vida escapar de mim por tanto tempo. Como pude me permitir ser invisível, ser menos do que eu sou capaz de ser, mas ao mesmo tempo, eu sabia que esse arrependimento não me levaria a lugar algum. O que importava agora era o futuro, o presente, e eu estava decidida a viver da melhor forma possível. E então, um dia, a oportunidade apareceu. Eu fui convidada a liderar um novo projeto no hospital, um programa de apoio psicológico e emocional para mulheres que passavam por situações similares à minha. Eles queriam criar um espaço de acolhimento, onde essas mulheres pudessem ser ouvidas, onde pudessem finalmente se libertar. Quando recebi o convite, não sabia o que pensar. Era uma grande responsabilidade, e a ideia de compartilhar minha história era algo que me aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, senti que isso poderia ser a chave para a minha completa libertação. Eu nunca imaginaria que, ao olhar para o meu passado, eu encontraria a força de ajudar outras mulheres. Mas foi isso que aconteceu. Ao me envolver no projeto, percebi que poderia usar minha experiência para ajudar as outras a se encontrarem, a se libertarem, da mesma forma que eu estava fazendo. O que me aconteceu não deveria ser um peso a carregar, mas uma ferramenta de empatia e apoio.
Eu sabia o quanto era difícil pedir ajuda, o quanto a vergonha e o medo podem ser paralisantes. Mas eu também sabia o poder que existe na cura coletiva, no apoio mútuo. Eu poderia dar minha mão a essas mulheres, mostrar a elas que, apesar de tudo, elas tinham um caminho à frente. E, ao ajudá-las, eu também estava me curando. Nos encontros que organizei, ouvi histórias que me partiram o coração. Mulheres que, assim como eu, haviam sido vítimas de circunstâncias que não escolheram. Mulheres que passaram por abusos, negligência, desrespeito. Eu as vi chorar, vi sua dor refletida em seus olhos, mas também vi algo mais forte. Vi a força da superação, a vontade de seguir em frente. Vi nelas a mesma coragem que eu havia encontrado em mim mesma. Ao dar a essas mulheres a chance de se reerguer, também me encontrei ainda mais forte. O ciclo de dor estava se quebrando, e eu começava a perceber que minha jornada não era apenas sobre sobreviver, mas sobre prosperar. Eu estava me tornando a mulher que sempre sonhei ser, a mulher que se reergueu das cinzas, e agora oferecia sua mão para outras. O hospital e o trabalho não eram mais apenas uma forma de escapar. Agora, eram minha missão, meu propósito. Eu não estava mais apenas curando os outros. Estava curando a mim mesma, passo a passo. A cada paciente que eu atendia, a cada mulher que eu ajudava a encontrar sua força, eu encontrava a minha. Não foi uma jornada fácil, mas ao olhar para trás, vi o quanto eu evoluí. O que antes me parecia impossível, agora se tornava uma realidade cheia de possibilidades. Eu ainda tinha muito a aprender sobre o que era viver plenamente, mas aos poucos comecei a entender que minha vida, finalmente, estava nas minhas mãos. Eu sabia que, mesmo com todos os obstáculos que ainda surgiriam, eu seria capaz de enfrentá-los, porque, acima de tudo, eu havia encontrado minha voz, minha força, minha liberdade. Com o tempo, comecei a entender algo muito importante. A minha história, por mais difícil e dolorosa que fosse, não era tudo o que eu era. Ela fazia parte de mim, mas não me definia completamente. O que realmente importava era a pessoa que eu estava me tornando, a mulher que estava reconstruindo sua vida a partir de suas próprias forças. Não era fácil olhar para trás e lembrar do que vivi, mas eu sabia que precisava fazer isso. Para seguir em frente, eu tinha que enfrentar o passado de frente e entender como ele havia me moldado, sem deixar que ele me impedisse de caminhar para o futuro. Eu percebia, todos os dias, como minha trajetória tinha me ensinado lições que eu nunca teria aprendido de outra forma. Aprendi que a dor, por mais intensa que fosse, não duraria para sempre. Aprendi que as cicatrizes emocionais que carrego não são marcas de fraqueza, mas de resistência. Elas são provas de que, mesmo nos momentos mais escuros, eu ainda tinha algo dentro de mim que me impedia de sucumbir. O medo, a vergonha e a tristeza poderiam me acompanhar, mas não poderiam me definir. Hoje, quando olho para o trabalho que faço, para as mulheres que ajudo, vejo que minha luta não foi em vão. Eu me tornei alguém que pode compartilhar sua história e, através dela, ajudar outras pessoas a se encontrarem. O que antes parecia impossível, agora se tornava um legado de coragem e superação. Eu não sabia quando ou como a vida me daria uma chance de recomeçar, mas agora eu sabia que, ao dar aos outros a chance de se reerguer, estava também me curando. E mais do que isso, estava criando algo maior do que eu jamais imaginei. Eu olhava para aquelas mulheres e via nelas um reflexo de mim mesma, de uma época em que eu me sentia perdida e sem direção. Mas agora, ao olhar para elas, eu via algo diferente. Eu via a força delas, a determinação que muitas vezes nem elas sabiam que possuíam. Cada lágrima que eu enxugava, cada palavra de apoio que eu oferecia, era um passo em direção ao futuro. O futuro não era mais uma terra desconhecida e assustadora. Ele era uma oportunidade, uma chance de viver de forma plena, sem amarras, sem limitações impostas por outros. Aos poucos, comecei a ver o impacto de meu trabalho na vida de outras mulheres. Quando elas vinham até mim e diziam que algo que eu tinha feito ou dito havia mudado sua perspectiva, meu coração se enchia de uma satisfação imensa. Eu não podia mudar o que aconteceu no passado, mas podia mudar o futuro delas. Eu podia ser a voz de incentivo, de compreensão, de apoio. Eu não era mais a menina que foi forçada a casar. Eu era agora uma mulher que escolheu ser livre, que escolheu dar ao outro o que eu mais precisava: empatia. Eu pensava nas dificuldades que passei, nas noites solitárias, no medo que sentia, e como eu, uma criança, fui obrigada a viver uma vida que nunca escolhi. E, no entanto, agora eu via que toda aquela dor tinha um propósito. Eu sabia que havia me tornado mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer obstáculo. O meu passado não era uma condenação, mas uma escola que me preparou para o que viria. Hoje, sei que nada, absolutamente nada, pode me tirar a paz que encontrei dentro de mim. O perdão, o amor próprio e a aceitação do que sou foram as chaves que
abriram a porta da liberdade. Quando olho para trás, vejo uma mulher que foi aprisionada, que teve sua voz silenciada, mas também vejo uma mulher que lutou, que se reinventou e que encontrou, em sua dor, a força para se libertar. E o mais importante, ela não estava sozinha. Ao longo do caminho, encontrei outras mulheres que, como eu, buscavam um espaço para ser ouvidas, para serem respeitadas, para terem suas vozes finalmente ouvidas. Juntas, éramos mais fortes. Juntas, poderíamos fazer a diferença, não só para nós mesmas, mas para outras gerações que viriam. E agora, ao olhar para o futuro, vejo uma mulher cheia de esperança, cheia de sonhos. Eu sei que, apesar de tudo o que vivi, há uma luz que nunca se apagou dentro de mim. Hoje, sou um exemplo de resistência. E mais do que isso, sei que sou uma mulher capaz de transformar não apenas a minha vida, mas a vida de outras pessoas. O legado que estou criando não é algo material, mas emocional. Eu estou deixando para trás um caminho de força, de coragem, de liberdade. E isso é o que importa, porque no fim das contas, o maior legado que podemos deixar para o mundo é o impacto positivo que causamos na vida dos outros. Às vezes, eu paro e olho para a minha vida agora, para tudo o que conquistei, e fico surpresa com a força que encontrei dentro de mim. Quando saí daquele casamento forçado, eu não sabia o que seria de mim. Eu apenas sabia que não poderia mais viver daquela forma, que não poderia deixar que aquele capítulo definisse minha história para sempre. Mas, à medida que os anos passaram, eu percebi que, apesar das cicatrizes, minha vida estava finalmente nas minhas mãos. Eu não era mais uma vítima, eu era uma sobrevivente. E mais importante, eu estava começando a viver. Hoje, a mulher que vejo no espelho não é a mesma daquela menina de 12 anos que foi forçada a casar. Não, agora. A mulher que me olha de volta é uma mulher que tomou o controle de sua vida, que enfrentou seus demônios, e apesar das dificuldades, encontrou um caminho para a liberdade. Cada passo que eu dei, cada decisão que tomei, me levou a ser quem sou hoje. E quando olho para as outras mulheres com as quais compartilho minha história, eu vejo a mesma força que encontrei dentro de mim. E sei que juntas, podemos mudar o mundo. O hospital, o trabalho que faço, tornou-se mais do que uma profissão para mim. Ele se transformou em um propósito. Quando cuido dos outros, não estou apenas realizando meu trabalho, estou também ajudando a curar o que há de mais profundo em mim. Cada paciente que trato, cada história que ouço, é um lembrete de que todos nós, não importa o que passamos, temos a capacidade de nos reerguer. Eu sou uma prova disso. Eu sou uma mulher que, embora tenha sido arrancada da sua infância e forçada a viver um pesadelo, agora vive uma vida cheia de amor, de coragem e, mais importante, de esperança. A história de minha vida não é fácil de contar, mas ao compartilhá-la, percebo que posso ajudar outras mulheres a entenderem que, por mais sombria que a jornada possa parecer, há sempre uma chance de recomeço. Às vezes, as feridas são tão profundas que parece impossível curá-las. Mas eu sei que, com o tempo, a cura chega, com paciência, com amor próprio e com apoio, tudo é possível. Eu, que antes me sentia invisível, agora sou uma voz, uma força, uma mulher disposta a mostrar que é possível superar até as situações mais difíceis. Eu sou um exemplo de que nunca devemos nos render, de que sempre há uma saída, mesmo quando a estrada parece impossível de percorrer. A dor que vivi não define mais quem sou. Ela me moldou, me fortaleceu, me deu a capacidade de ser uma mulher que pode se olhar no espelho e dizer, eu venci. Mas, mais importante, ela me deu a habilidade de estender a mão para outras mulheres, para dar a elas a força de que precisam para encontrar sua própria liberdade. Se o que vivi me fez chegar até aqui, então posso dizer que minha dor não foi em vão. Ela foi transformada em algo maior, uma missão, um legado, algo que quero passar para as futuras gerações. O futuro é incerto, e sei que desafios ainda virão, mas agora tenho a confiança de que posso enfrentá-los. A liberdade que conquistei não é apenas uma liberdade física, ela é uma liberdade emocional, uma liberdade que vem de dentro, de saber quem sou e de não me permitir ser definida por meu passado. Eu sou Beatriz, a mulher que sobreviveu, que se reconstruiu, que encontrou sua voz e, mais importante, que nunca desistiu. E com isso, sei que meu caminho agora é meu para trilhar, cheio de oportunidades, de novas experiências e de sonhos que ainda estão por vir. Quando olho para o futuro, vejo infinitas possibilidades. O caminho não será fácil, mas sei que sou capaz de seguir em frente porque agora sou dona de minha própria história. E essa história, por mais dolorosa que tenha sido, agora é minha. E é com ela que eu seguirei, compartilhando com o mundo a força que encontrei e ajudando outras mulheres a encontrar a sua própria.